Quero muito rapidamente partilhar de algumas características e noções da tradição taoísta. Muitas das vezes as pessoas no Brasil, elas têm uma visão sobre como seria o taoísmo que se baseia em alguns livros escritos por norte-americanos e europeus. Mas elas às vezes não têm acesso a alguns textos escritos por essas pessoas que tratam de aspectos mais abrangentes. Aqui as pessoas sempre falam que o taoísmo é uma filosofia. O taoísmo é uma tradição de sabedoria, mas também é uma tradição de sabedoria que inclui algumas escolas e métodos de cultivo. Nós temos então a escola da ação. Essa escola da ação, ela se concentra em atividades filantrópicas para a sociedade, em comportamentos, em preceitos de um bom viver virtuoso. Temos a escola do talismã, que é uma escola mágica. Essa tradição se dedica a fórmulas mágicas por meio de vários símbolos místicos antigos e cerimônias e rituais diversos com essa simbologia. Temos também a tradição e a escola da cerimonial. São tradições que se dedicam fundamentalmente a rituais. Ela é caracterizada mais pelos sacerdotes. Temos então a tradição da adivinhação ou divinatória, que são escolas taoístas e tradições que se dedicam a aconselhar, a orientar usando oráculos. Nós temos as tradições, escolas da alquimia interior, como a nossa, por exemplo, é uma escola da alquimia interna. A escola da alquimia se dedica ao cultivo interno, à contemplação, ao aprofundamento interior para a união com o Tao. Essas são as principais escolas no taoísmo. No caso, essas tradições se dividem em vários ramos dentro delas. Ou seja, o taoísmo é uma tradição de sabedoria, mas que está muito imbuído na devoção, que está muito imbuído em determinadas práticas que vêm a ser abstrações de observação das divindades, dos deuses. Por exemplo, os taoístas, no nosso calendário, todo mês, segue o calendário lunar, vai existir determinadas divindades, sejam masculinas ou femininas, determinadas imortais e deuses, que é o dia, né, o mês natalício, né, desses seres. Ou seja, o mês onde se celebra essa divindade, né? Todos os taoístas, as pessoas que adotam o taoísmo na China, eles estão sempre indo aos templos, monastérios ou locais de dedicação, de cultivo do Tao, nessas datas para realizar cerimônias, realizar dedicações de oferenda. O taoísmo, além das práticas corporais e medicinais que são muito conhecidas no Ocidente, que é o que mais se vê sobre o taoísmo no lado ocidental, também se dedica a uma prática espiritual que integra a recitação de cantos, a recitação de orações, a meditação, os exercícios que vão ser cultivados para os 4 níveis do ser: o físico, o corpo energético e a energia, o corpo da mente e o corpo do espírito. É muito importante entender também que as práticas que envolvem o movimento físico são as práticas Neigong, para haver um processo de purificação, transformação, refinamento, elevação e aumento do Neiqi, da energia interna, para assim se conseguir progresso nas práticas contemplativas. As cerimônias, os rituais feitos por sacerdotes ou por monges
eles têm a finalidade também, entre outras, é claro, de purificar. Então as pessoas recebem a purificação quando elas encomendam essas cerimônias ou participam dessas cerimônias. Os próprios sacerdotes e monges também se purificam com esses ritos, esses cânticos. Assim, o taoísmo ele não é muito exatamente como as pessoas no Brasil têm pensado, algo que pratica Qigong, técnicas terapêuticas, e que estuda alguns livros que são de conotação, como dizem, filosófica. A cultura taoísta ela tem uma abrangência maior no que tange a sua condição como um caminho espiritual. A prática taoísta, ela também é enriquecida com um aspecto de devoção. Essa devoção, ela é uma devoção consciente. Mas para falar sobre essa devoção, precisamos de um outro momento. Agora é só mencionar que existe essa característica e essa dedicação dentro da cultura taoísta. Como uma pessoa se torna taoísta, como ela assume um compromisso pessoal de dedicação mais especial, dedicação mais íntima, mais profunda. Todos sabem que o budismo, as pessoas ao se tornarem budistas, elas tomam refúgio. Dentro do taoísmo existe um processo para que a pessoa vá assumindo uma autorresponsabilidade pelos tesouros que são os ensinamentos taoístas e suas diversas práticas. E essa gradual admissão da própria pessoa, dela mesma, de se integrar na cultura taoísta, ela segue esses seguintes passos que eu já mencionei antes, algumas vezes. Os primeiros passos seriam o aluno. O aluno é aquela pessoa que está buscando pelo conhecimento, que começa a estudar os ensinamentos taoístas com o objetivo de entendê-los, com o objetivo de praticá-los. Essa pessoa ainda se encontra em um círculo mais externo da cultura taoísta. Quando uma pessoa estuda os ensinamentos taoístas e começa a encontrar afinidades e começa a ter experiências, ele vai aprofundando-se mais intimamente de coração com o objetivo de integrar-se àquela tradição e de integrar aquela tradição a si mesmo. Então essa pessoa passa para o estágio do amigo do Tao. Nesse momento, esse amigo do Tao, ele vai aprofundar mais as práticas. Ele vai se comprometer com certas práticas que pedem maior atenção, maior cuidado e maior compromisso. Depois dessa alto progresso, a pessoa chega a um estágio de discípulo. Nesse nível é quando se recebe uma iniciação, se recebe o Tao. Agora a pessoa adentra a tradição e começa a integrar a família daquela linhagem. O que antes ele era um estudante, agora ele recebe uma iniciação e uma geração dentro daquela escola em que está. A partir dali ele vai tanto passar pela cerimônia como também tomar para si 10 votos fundamentais. E o compromisso de zelar do Tao, o compromisso de cooperar com o taoísmo, também é adotado por essa pessoa. Ela se torna um discípulo e agora ela vai ser orientada por um mestre taoísta apropriado para avançar nos sistemas mais minuciosos da cultura taoísta. Quando uma pessoa avança como discípulo, ele alcança um outro estágio que é o de aprendiz, dos níveis mais sutis e refinados. Esse aprendiz desses estágios avançados não deve partilhar essas técnicas com as pessoas que não estão prontas para recebê-las ou que não possuem práticas prévias que as capacitem a cultivá-la. Embora o nome aprendiz pareça ser
algo de início, mas esse nome significa aquele que é iniciado em técnicas mais avançadas em nossa tradição. Após esse estágio, nesse estágio de aprendiz, complementando, a pessoa também pode receber ou fazer períodos de juchi, que é quando essa pessoa vive uma vida solitária, ou seja, ele se retira a um eremitério, a um vale, e ali, durante 100 dias, cultiva o tal. Ele pode deixar essa categoria e voltar à sua vida que havia antes, mas ele pode sempre, às vezes, adotar essa forma de vida periodicamente, para intensificar o seu cultivo. Quando as pessoas avançam nesses estágios de aprendizado, algumas pessoas, no caso a minoria, elas podem ter uma aspiração de se tornarem um sacerdote, no caso das tradições taoístas que existe o sacerdócio, se tornar um monge, no caso das tradições taoístas que há a categoria de monges. Por exemplo, na nossa tradição há sacerdotes e há monges. Entretanto, essa é uma vocação e uma aspiração íntima que depende de muito tempo de prática, de cultivo, de avanço, para que realmente a pessoa possa, de fato, abraçar isso de uma maneira mais real e mais autêntica. Quando uma pessoa ela recebe a ordenação monástica, seja como sacerdote ou como monge, naturalmente ele vai passar, no caso de nossa tradição, por 3 anos de treinamento ou de seminário, por exemplo, onde nesses 3 anos, recebendo toda uma formação de acordo com como é a vida monástica, ele passa por uma outra ordenação e nessa se completa o seu processo. Aqueles monges ou sacerdotes que vivem em um monastério, por exemplo, eles podem progredir nesse estágio. Eles podem se tornar abades, por exemplo. Também eles podem se tornar abades superiores, que são os abades que lideram e coordenam outros abades, ou que coordenam mais de um mosteiro. Essas são algumas noções sobre a prática taoísta. Porém, isso, de certa forma, é uma orientação que faz parte de um aspecto. Não se deve olhar para o taoísmo e entender que o que foi dito aqui seria como é o taoísmo, pois isso é apenas um dos aspectos que faz parte. E há tantas outras coisas fundamentais a se saber e entender sobre o taoísmo. Aqui foi mencionado algumas estruturas, mas não exatamente de uma forma mais abrangente que se possa ter um entendimento mais claro, para não ficar muito sobrecarregado a informação e assim dificultar o entendimento. Agora eu vou mencionar aqui um ensinamento que é de nossa tradição e de um texto, um clássico taoísta que traduzi para ter algumas ideias sobre os métodos. Ao respirar, não se deve ouvir o som da respiração, mas estar ciente da inalação e expiração. Se o som da respiração pudesse ser ouvido, significava que a respiração ainda é grosseira, refletindo uma mente grosseira. Nesse sentido, deve-se focar pacientemente para alcançar um fôlego mais suave e sereno. E, portanto, uma mente mais sutil, até chegar a um estado como se a respiração física tivesse parado parado, sustentando uma respiração verdadeira.
permitindo que a mente penetrasse na verdade sutil. Essa é a tradução agora sobre os 5 ensaios para estabelecer o ensinamento. Vamos observar isso e eu vou explicar só um pouco sobre isso. Todos aqueles que deixam suas famílias devem primeiro procurar abrigo em um claustro. Um claustro é um lugar de moradia em que se pode confiar. Quando há um lugar em que se pode confiar, a mente gradualmente atinge a paz. Quando a respiração, o chi e o espírito estão em harmonia e a vontade, entra-se na verdadeira via. Em qualquer coisa que você fizer, não deve se esforçar. Se você se esforçar, isso vai diminuir o seu fôlego, diminuir o seu chi. Mas você não deve ser imóvel. Se está imóvel, seu ar, seu fôlego, seu chi e sangue ficarão estagnados. É essencial que o movimento e a quiescência sejam equilibrados. Só então você pode abraçar a consciência e ser seguro em todas as circunstâncias. Esta é a maneira de residir em paz. Embora aqui fale de um claustro, por exemplo, que geralmente são as nossas moradas monásticas, a vida monástica ela não é uma realidade para a maior parte da sociedade. É uma minoria de pessoas que irá se dedicar a isso. Por isso, nós precisamos entender esse ensinamento de Wang adaptando às realidades, porque a cultura taoísta é um equilíbrio. O claustro é um lugar seguro para se cultivar. Para as pessoas que vivem suas vidas naturais e cotidianas, esse claustro é o local onde vivem, é sua casa. Você precisa criar um ambiente saudável, um ambiente seguro para que você consiga cultivar nele. Quando você está em um ambiente, um local que não é seguro, onde não se sente seguro, há uma inquietude muito grande dentro de seu coração. Isso impede de praticar, de cultivar com tranquilidade e com entrega mais plena. Então é preciso conseguir um lugar onde a pessoa se sinta seguro, onde a pessoa se sinta confortável, para que assim ele consiga cultivar. Demais outras observações aqui, eu não vou comentar sobre elas, mas o claustro você pode tê-lo como sendo a sua moradia, ou como sendo um local onde você vai se retirar por um final de semana, por exemplo, por algumas horas, por exemplo, mas que isso seja seguro e que seja confortável e saudável, para que não haja uma preocupação com o meio ambiente onde você está e possa haver então assim uma entrega maior e obter assim um resultado. Uma outra coisa muito importante que é preciso observar é que o taoísta precisa viver uma vida natural. Você não precisa evitar estar no meio da sociedade como se fosse diferente, como se fosse um espécime que não se encaixa muito bem em todo o grupo. Mas é preciso viver de uma maneira simples e serena, de modo a que você não impacte as pessoas com uma imagem exótica ou com comportamentos exóticos. A sua disciplina e o seu comportamento, eles precisam apenas expressar as virtudes mais elevadas nas quais você é treinado e autotreinado. Quando você vive uma harmonia no meio das pessoas, elas sentem de você alguém agradável, alguém que elas querem ficar perto, alguém que as inspira, alguém que as leva conforto através da amizade e da relação interpessoal. Essa pessoa não vai te ver
com uma classificação de especial, por exemplo, ela vai te ver como alguém disponível, como alguém saudável e como alguém gentil e amoroso. Quando uma pessoa fica em meio à sociedade com uma postura que a afasta dos outros, que é essa postura de ser exótico, diferente, ou que fazer parte de uma cultura que é alheia à maior parte da sociedade daquele ambiente, isso não é algo saudável. Isso não é exatamente a postura que um taoísta cria. O taoísta cria um ambiente natural e tranquilo. O taoísta ele é silencioso. Quando você vive na sociedade, você não propaga aquilo que você faz em termos de cultivo interno. Você apenas se relaciona com as pessoas dentro de um equilíbrio. Às vezes, quando alguém tem uma visão de si, de ser especial, isso é arrogância, isso é orgulho, isso é prepotência. É importante e fundamental entender que todas as pessoas e seres são especiais. E cada um cumpre uma função que lhe cabe. Não é porque ele é especial que ele está cumprindo aquela determinada função. É porque aquela função é o que é natural e inerente àquele ser, inerente àquela pessoa. Ele tem aspirações e metas, então ele vive segundo a isso. O que melhor faz com que a vida dele funcione num crescente significado mais profundo. Assim, é muito importante viver de uma maneira mais espontânea e mais tranquila. Nós, monges e também os sacerdotes taoístas, nós temos uma aparência diferente, porque nós utilizamos roupas monásticas, hábitos, que não é algo de uso comum. Às vezes eu vejo, usando hábitos monásticos orientais, pessoas que praticam Kung Fu. Só que essas pessoas usam isso como um uniforme. Isso não é um traje que eles têm na vida cotidiana deles. A vestir trajes monásticos, taoístas, ou seja, os budistas chineses ou outras tradições budistas, faz parte de um voto. Isso não é exatamente apenas se vestir de forma diferente. Isso faz parte de um voto de disciplina e compromisso. É algo que nós temos que sempre, segundo o nosso voto, estar usando. Na nossa tradição, no Longmen, por exemplo, às vezes existem alguns monges ou sacerdotes que eles trabalham em outras áreas na sociedade e que essas áreas elas não estão relacionadas a algo do taoísmo, alguma coisa que tem a ver com o taoísmo. E essas pessoas, então, elas não vão usar vestes monásticas nesse ambiente de trabalho para que possa criar uma harmonia, que possa existir equilíbrio. Alguns monges taoístas da nossa tradição, ou sacerdotes, quando eles vão em certos ambientes ou locais, alguns deles tiram suas vestes monásticas para que se possa permanecer o mais integrado possível naquele lugar, de maneira a não impactá-lo com uma estranheza. É muito comum que no lado ocidental, sacerdotes taoístas e monges taoístas de nossa tradição e também de outras se ocupem de vários tipos de profissões e trabalhos. E é muito comum que esses monges e esses sacerdotes não vivam esses cotidianos profissionais com suas vestes, porque isso poderia causar um problema no seu ambiente de trabalho ou no mercado onde ele está se inserindo. Então, quando eles deixam esses afazeres, eles cumprem seus votos, usando suas vestes monásticas, honrando-as e respeitando aquele compromisso. O mais importante aqui é que é fundamental que sejamos naturais, que sejamos simples em meio a todos, porque a virtude que é transmitida através de um comportamento amoroso e de uma bondade amorosa é que precisa chegar às pessoas e tocá-las através dessa relação da amizade. E não exatamente que se saia por aí como se fosse um pregador ou alguém que traz uma verdade máxima que todos devem receber. Vivendo essa vida natural,
nós podemos estar em paz. Nós cultivamos o Tao e a cultura taoísta é uma tradição para que você alcance sabedoria, para que haja um despertar da consciência, para que se alcance paz. Não é algo para se perturbar a cabeça, a mente, o coração, né? Não é algo para que você saia em desespero, corrigindo um mundo que está tudo errado. É um caminho onde você sai para o mundo partilhando das virtudes elevadas que você vive e emana através da presença e da relação gentil. E isso inspira, isso coopera para uma mudança, para que a sociedade comece a purificar toda essa grande raiva que está, toda essa grande mágoa que o ser humano tem guardado dentro de si e tem agido no meio da sociedade segundo essa mágoa, esse grande ressentimento.